sabia que uma vida profissional desgastante e sobrecarregada pode desenvolver em você sérios problemas mentais? O Saúde em Dia de hoje vai falar sobre a síndrome de burnout, mais conhecida como a doença do trabalho. E para falar sobre essa doença que é mais conhecida na atualidade como a doença do trabalho, nosso convidado de hoje é o médico de saúde mental, o Dr. Miguel Eduardo, que vai trazer um pouquinho mais de detalhes sobre principalmente os sintomas, né, doutor? Que nós devemos dar um pouco mais de atenção, afinal de contas, é uma doença que está no nosso dia a dia. Sim, com certeza. O burnout é uma doença que desde 99, né, ela já é descrita, mas só agora ela foi regulamentada. Da CID-10 para a CID-11, agora a gente tem um termo específico que em qualquer lugar do mundo que for, você tem o burnout ali bem definido, Kelly. É um nome diferente, por isso que eu acho que o pessoal consegue falar mais da doença do trabalho. Por que esse nome? Esse nome, Kelly, o burnout, né? Burn é de queimar, então vamos dizer, é como se a pessoa estivesse sentindo os miolos fritando mesmo, né? Como se ela estivesse pegando fogo, né? Porque essa doença, ela vem trazer aí alguns sintomas que vão alterar o humor do paciente. São três pilares principais que caracterizam essa doença, né? O primeiro é o esgotamento emocional relacionado ao trabalho. O segundo, uma sensação de distanciamento, indiferença àquele trabalho que no momento anterior gerava engajamento. E o terceiro é uma queda da produção daquele paciente. Aquele paciente que antes rendia bem no trabalho e de uma hora para outra ele para de render, para de ser efetivo. São as principais sintomatologias da doença. Doutor, qual que é a diferença que é uma síndrome? Nós chamamos de síndrome. Qual a diferença de uma síndrome para uma doença? Elas são a mesma coisa? Na verdade, Kelly, quando a gente fala de síndrome, a gente fala de um conjunto de sintomas, né? Então, muitas vezes, quando você fala, por exemplo, de determinada doença, você pode às vezes ter uma doença que apresenta um sintoma único e a síndrome já é caracterizada por diversos sintomas que vão caracterizar aquilo. Nós falamos também que é a síndrome do trabalho, mas qualquer ação que seja desenvolvida rotineiramente por uma pessoa, ela pode desenvolver essa síndrome? Para falar que é o burnout, essa pessoa tem que ter uma relação ali com o trabalho, né? Se a pessoa desenvolveu sintomas descritos, mas não tiver uma relação com o trabalho, aí a gente vai caracterizar como ansiedade, depressão, né? Depende muito da sintomatologia. Mas se esses sintomas de alteração de humor forem comprovados que tem relação com o trabalho, aí sim caracteriza o burnout ou esgotamento profissional. O senhor falou do engajamento, né? Eu acho que é uma das principais reclamações das pessoas que desenvolvem essa síndrome é ter desânimo onde antes ela tinha aquela empolgação de fazer, né? De acordar cedo e falar, meu Deus, vou ter que trabalhar. Sim. É um relato no consultório também? Sim, com certeza. Isso aí é um relato bastante frequente, né? E muitas vezes é o que traz o paciente aqui. Muitas vezes fala, doutor, algo ali, um ambiente de trabalho que antes era estimulante, eu gostava de estar ali, gostava de estar confraternizando com meus colegas de trabalho, tudo, agora eu acordo e aquilo se tornou um fardo, né? Como os pacientes falam, parece que eu fico amarrado na cama e demoro a pegar no tranco e quando chego lá não me sinto bem naquele ambiente que anteriormente era um ambiente produtivo. As empresas têm procurado conhecer e entender mais dessa síndrome, doutor? Tem sim, Kelly. É algo que, apesar de agora que a doença está ali com um CID específico, né, que é o QD85, mas já era uma doença conhecida, tem diversas empresas que adotam estratégias para atender essas pessoas. Tanto ali estratégias de prevenção, né, muitas vezes identifica um profissional que está com um comportamento diferente, tudo, e antes de desencadear ali sintomas mais graves, já abordam, né, como também de tratamento. Mas é algo que a gente vê sim as empresas cada vez mais se preocupando com isso. E as pessoas também precisam saber e buscarem
porque por muito tempo ela foi associada à preguiça em si, né? E não é. Sim, com certeza. São coisas assim bastante distintas. Tanto é que uma característica que a gente vai ver do burnout, do esgotamento, é que é um comportamento que ele muda. Então a pessoa era engajada e depois ela passou a sentir essa questão. Se a pessoa, vamos dizer, já entra na empresa sem engajamento, sem motivação, aí já é outra coisa. Aí não vai ser burnout. Existem algumas atividades, doutor, o senhor como profissional, voltando à empresa, que a empresa pode desenvolver no ambiente de trabalho para evitar a instalação dessa síndrome nos seus funcionários, porque às vezes atividades e rotina e ações pequenas podem transformar o ambiente de trabalho. Sim, existem sim. E a gente vê assim, cada vez mais, desde atividades físicas, por exemplo, alongamentos, atividades ali que trabalha a cabeça do profissional fora ali da atividade profissional diretamente relacionada, questões de palestras também com psicólogos, terapeutas, médicos, né, para saber como lidar muitas vezes com aquele estresse, né, e isso tudo vem trabalhando na prevenção. E tem outros lugares também que adotam políticas da empresa, como por exemplo em Portugal. Portugal é um país que proibiu as empresas de entrarem em contato com os funcionários fora do ambiente de trabalho. Então, depois da carga horária da pessoa, só no outro dia para ela responder assuntos relacionados à empresa. Isso também é uma medida de prevenção do burnout. Isso em âmbito empresarial, né? Institucional. E a gente? Como a gente pode evitar a chegar a esse extremo que muitas vezes é sair da empresa, né? Como solução. Sim. A gente é aquela receita clássica, buscar dormir bem, fazer atividade física, se alimentar bem, evitar qualquer tipo de excesso, entendeu? É aquela receitinha de bolo que serve para qualquer outra prevenção de transtornos mentais. Doutor, no mundo corporativo, cada empresa funciona de uma maneira. Apesar do Brasil hoje, no Brasil existirem leis que regulamente toda uma questão de contrato trabalhista, a não ser empreendedor, que eu acho que não entra nessas dicas, né, nessa orientação. Uma boa conversa entre funcionário e empresa também pode ajudar, né? Sim, com certeza, Kelly. A gente vê na maioria das vezes, assim, pacientes quando chegam até aqui, muitas vezes eles vêm encaminhados pelos próprios gestores e esse papel do líder, ele é muito importante. Porque muitas vezes ali, alguma atitude pequena, por exemplo, a pessoa às vezes está desgastada em determinado setor, você faz um remanejamento por algum tempo, ou vê alguma necessidade que aquela pessoa está apresentando, você já consegue reverter o quadro sem precisar usar um medicamento, algo assim. Então aquela atitude, vamos dizer, que a pessoa toma antes da bomba estourar e que muitas vezes é totalmente efetivo. Então uma boa conversa, uma boa gestão, uma boa liderança, isso aí é imprescindível. E a burnout pode desenvolver um outro tipo de doença ou ter uma piora? Pode sim. Tanto é que assim, muitas vezes o burnout, ele não vem como um diagnóstico isolado. É muito comum às vezes a gente pegar pacientes com diagnóstico sobreposto. Por exemplo, está apresentando sintomas de burnout e uma depressão grave, um transtorno de ansiedade grave, um transtorno de estresse agudo. Então pode sim, tanto o burnout evoluir para uma segunda patologia, ou se o paciente já apresentar uma patologia de base, ter uma piora importante. E o senhor falou de medicamento. Existe casos em que é necessário a introdução de um tratamento medicamentoso? Sim. Na maioria das vezes, a gente usa medicações que são as mesmas que a gente utiliza para tratar ansiedade, depressão, né? Tem casos ainda mais particulares que a gente vai usar outras medicações, mas é muito comum como sintomas secundários essas alterações de humor, que no geral a gente vai manejar com os antidepressivos, ansiolíticos. Então, apesar de serem as mesmas medicações, mas elas são efetivas para as mais diversas doenças. E agora, do consultório, doutor, e estudos, o senhor percebe que é uma síndrome que afeta mais mulheres ou homens? Ou não tem uma regra? Olha, Kelly, eu vou te dizer que varia muito da profissão.
por exemplo, uma classe aqui que eu atendo muito, por exemplo, são a classe dos professores, né? Então vai muito até ali, por exemplo, normalmente professoras do primário tendem a ser mais mulheres, né? Já às vezes professores de faculdade já fica mais mesclado quanto a isso. Tem outras classes, por exemplo, policiais, normalmente são mais homens. Então é muito variável conforme a classe profissional. Mas se a gente fosse falar, por exemplo, olhando uma classificação de áreas de atuação, a área da educação, da saúde e parte de segurança são bastante afetadas. Idade, como o senhor disse, para ser afetado pela síndrome, precisa estar trabalhando. Então, a idade geralmente é idade adulta. Isso. Mas o senhor percebe, como é uma doença mais atual, que a juventude está sendo mais afetada, doutor? Sim, Kelly. Isso aí é algo que a gente nota, sim. Normalmente, pacientes com mais idade, né, já tem uma tendência a ter uma resiliência maior, né? Por experiência mesmo, muitas vezes maturidade, já passaram situações difíceis de vida e às vezes frente a alguns estressores, por mais que sejam grandes, a experiência conta muito, de falar, não, tá tudo bem, isso é uma fase, vai passar. Já o jovem, como é tudo muito novo, é muito comum às vezes, frente a um estressor que não seja tão grande, a cabeça ali já dá uma bagunçada. É ter paciência, esse seria também uma maneira de prevenir, de olhar o problema, e aí no âmbito geral, na vida, olhar o problema, olhar nos olhos do problema e falar, vai passar? Sim, com certeza. Eu acho que isso aí que é algo que muda muito com a idade, né? As pessoas mais maduras, elas têm paciência. Eu acho que por já viver ciclos da vida ali, sabe que não tem jeito. Depois de toda fase ruim, sempre vai vir uma fase boa, da mesma forma que nada tudo vai continuar sempre as mil maravilhas. Muitas vezes depois de uma fase boa, a gente tem uma fase ruim. Então, com certeza, paciência é fundamental. Doutor, para o pessoal que está nos assistindo, reforçando os sintomas, esses 3 clássicos, mas aqueles sintomas que às vezes podem ser confundidos com outros, pelo que eu li também, até alteração na alimentação pode ser um sinal. Sim, com certeza, Kelly. Esses 3 pilares que a gente fala são os principais sintomas, mas os sintomas secundários são muito semelhantes aos de alteração de humor, que vai ser o quê? Apetite alterado, sono alterado, isolamento social, comportamento mais irritado, mais agressivo, uma falta de disposição. Então, assim, todos esses sintomas que são bem comuns na ansiedade, na depressão, quando relacionados diretamente ao trabalho, vão caracterizar o burnout. Mas os sintomas são os sintomas clássicos, como qualquer outro transtorno de humor. E aí, como eu disse, se é um problema pequeno, vai passar. Se não passar, procurar um profissional. Com certeza. Caso precise, a gente está aqui para auxiliar. Doutor, eu gostaria de te agradecer participar aqui do Saúde em Dia de novo, falando de um problema que, por mais que caracterize algo irrisório, pode nos afetar pela vida inteira. Sim, com certeza. Fico muito feliz de estar podendo contribuir aqui novamente, né? E o que precisarem de mim mais uma vez, fico à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor. E Saúde em Dia volta na próxima semana, hoje falando da síndrome de burnout. E fique atento, afinal de contas, a sua saúde mental deve ser prioridade sempre. Na próxima semana voltamos com mais informações para deixar a sua saúde sempre em dia.